que a gente se propôs a explicar, e a gente já começou nas aulas anteriores, foi uma afirmação que consta no último mamar do Rebbe anterior e que o nosso Rebbe fez questão de explicar extensamente, que é Bati Legani, uma expressão que está no Midrash. Deus está dizendo, vem para o meu jardim. E a ideia aqui é de que o mundo inteiro é um lindo jardim e a gente tem que aprender a olhar o mundo de forma positiva. No próprio mamar, que é extenso, eu não vou poder entrar, obviamente, em todos os detalhes, várias partes a gente já teve a oportunidade de estudar. Existe um trecho que, inclusive, a gente leu recentemente na Torá, que diz o seguinte: Hashem tirou o povo judeu do Egito al tzivotam, em formação de exército. Muito bem. O que significa isso? Tzavá, em hebraico, exército. Então, a tradução literal é: o povo judeu, quando saiu do Egito, não saiu como um bando de foragidos, desorganizados. Estavam todos organizados por tribos. Cada tribo tinha o seu líder e cada tribo sabia com quem estava saindo. Estava tudo organizado. Tzavá era um exército. E ele é chamado nessa mesma parashá, nesse mesmo trecho da Torá, de Tzivot Hashem, o exército de Deus. Muito bem. Nesse mamar, o Rebbe anterior faz questão de explicar que a palavra tzavá tem pelo menos 3 formas de se traduzir. E é curioso porque eu não vou entrar agora na semântica da coisa, mas a gente entende tzavá, exército. Acabou. Sim? Muito bem. No Tanakh, ao longo da Torá, você vai encontrar a mesma palavra significando tempo. Período de tempo. Todo ser humano tem um tzavá, tem um período de tempo que ele tem para atuar neste mundo. Por isso esse período de tempo eles ficam no exército. Talvez. Mas a gente está permanentemente recrutado, essa é a ideia. Desde que você nasceu até que você vai embora, a gente está a serviço. Mais ou menos essa é a ideia. Muito bem. Depois você tem uma outra expressão, a mesma palavra, tzavá, mas que quer dizer em hebraico tzivion, perfil. Tá? E que na verdade significa a beleza. Ou seja, quando você procura dar um perfil do povo judeu, não é o Ashkenazi, mas também não é o Sfaradi. Também não é o de cabelo escuro ou de pele escura, ou de cabelo claro, ou pele clara. Olho azul. Olho azul, olho escuro. Não. O perfil do povo judeu é essa bagunça, essa mistureba, tudo junto, religioso no religioso, acho que às vezes de cor, dessa cor, de outra cor, alto, baixo, magro, gordo. Isso é a beleza do povo judeu. Veja bem, a gente começou como uma família. Abraham teve sua esposa, teve filho, aí depois teve netos, sim? Tá. Aí depois nós vamos chegar até Yaakov, o terceiro patriarca, e aí ele tem 12 filhos. E aí depois de você ter uma família, você tem uma clã. É um clã. Enfim, aonde você tem os filhos se transformando em tribos, sim? E aí a coisa cresce. E aí vira uma nação. Um país, você tem um rei, você tem um país, sim? O povo judeu não consegue sair do estágio mishpurra, família. Pode crescer quanto for, a gente continua sendo uma grande família, com todos os caos que a gente tem direito por ser família. Porque a gente não consegue virar povo. A gente só consegue virar família. Isso é o curioso da coisa. Então, o perfil da gente é essa mistura, essa união de coisas totalmente, de pessoas, de perfis totalmente diferentes. Sim? E o que a Torá está nos dizendo, o que o Rebbe traz, especialmente no Mamar, é que é justamente esse o perfil do trabalho que a gente tem que fazer aqui.
o mundo em que a gente se encontra não é monolítico, não é só de uma cor ou de um perfil, é um mundo muito diversificado. Então, para trabalhar, para transformar este mundo numa moradia para Deus, num paraíso, eu tenho que ter muitos perfis, muitas formas de trabalhar, muitos tipos de pessoas, todos eles. E todos eles estão fazendo o trabalho. Ou seja, aonde quer que um judeu ou uma judia se encontre, ele tem um papel, uma missão. E essa missão, como a gente viu até agora no Mahamar, é revelar Deus naquele local onde ele se encontra. Interessante que no próprio Mahamar, uma das coisas que o Rebbe analisa é que o povo judeu é chamado em vários lugares da Torá de Adam. Veja bem, Adam significa ser humano, ou Adão. Tá? Muito bem. O primeiro ser humano foi chamado de Adam. Não está. Não, calma. Esse é um pequeno Adão, vários pequenos Adãos. Tudo bem. Nós encontramos na Torá 4 formas de chamar alguém de ser humano. Você pode usar a palavra Adam, pode usar a palavra Ish, pode usar a palavra Gever, senhor, tá? Ou Enosh, que quer dizer humanidade, enfim. Dessas 4 expressões, a gente encontra na Torá que em várias ocasiões Hashem faz questão de dizer que nós temos que assumir o perfil de Adam. A tradução da palavra Adam na Torá é aquele que veio de Adamá, aquele que veio da terra. Okay? Então, Adam significa terráqueo, o homem que veio da terra. Muito bem. Hassidut nos mostra que não é essa a única vez que aparece a palavra Adam na Torá, apenas como aquele que veio da terra, que obviamente o ser humano foi criado, o primeiro ser humano foi criado da terra, mas sim aparece também em outros lugares do Tanakh, onde se usa a expressão Edame Le Elyon. A mesma palavra, Adam, Adamá, significa vou me assemelhar àquele que está acima de mim. Ou seja, o ser humano, nós, temos 2 possibilidades. Ou a gente abaixa de nível para a terra, vira um simples terráqueo, ou a gente sobe de nível e se assemelha a Deus. E isso você encontra logo no começo da Torá também. Quando Hashem cria o primeiro ser humano, sim, o que ele chama? Betzalmeinu Kidmuteinu, vai ser feita a nossa imagem. Nós temos algo de semelhante a Deus. E isso se cobra da gente. Em outras palavras, o ser humano, quando ele age como tem que ser, aí então ele realmente é semelhante a Deus. Quando o ser humano age como um animal, aí ele simplesmente é um terráqueo. É aquele que está na terra, está lá embaixo. Muito bem. Nesse mesmo Mahamar, o Rebbe faz questão de dizer que se, de uma certa forma, nós somos semelhantes a Hashem, e nessa parashá que a gente mencionou antes, nós somos chamados de Tzivot Hashem, o exército de Hashem. Então Hashem também é chamado de Tzivot, de exército. Um pouco estranho. Vamos entender isso um pouco melhor. Tem várias maneiras de a gente se referir a Deus. Na Torá, no Tanakh. Mas existem 7 nomes sagrados. O que significa isso? Tem 7 nomes, os quais, se alguém escrever, digamos que uma professora está dando uma aula, e ela escreve no quadro Yud Kei Vav Kei, o inefável tetragrama, o nome de Deus de 4 letras. Escreveu a giz. Tem o quadro, sim? Ela escreveu de giz, Yud, sem querer.
Sim? Para tudo. Como funciona a alahá nesse caso? Para tudo. Pega uma serra, corta o quadro, corta. Aquele pedaço, aquele nome não pode ser apagado. Você tem que cortar o quadro, embrulhar e enterrar. Como um Sefer Torah que ficou passulo, coisa assim. Consegue imaginar a cena? É um negócio meio doido. Sim? Então existem 7 nomes divinos que têm que ser tratados desse jeito, com esse grau de rigor, porque eles se referem a um nível muito elevado de santidade divina. Tá. Não vou entrar agora em todos os detalhes que o tempo não permite para a gente, mas cada um desses nomes está ligado com Sfirot, com emanações, com manifestações divinas, e tem um dos nomes de Deus que aparece no Tanakh, que é Tsevaot, ou Tsevakot, que é o Deus dos exércitos, ou o Deus das hostes celestiais, enfim. Sim, esse nome aparece várias vezes, mas ele não aparece uma vez sequer na Torá. Aparece no Tanakh. E a primeira pessoa que usou essa expressão em relação a Deus foi uma mulher. Nós temos um episódio no Tanakh, onde Elcaná, que era um Levi, uma pessoa muito dedicada a Deus, tinha 2 esposas, Haná, que não tinha filhos, e Pniná, que tinha filhos. E ele ia constantemente, quando era Yom Tov, quando era Pesach, Shavuot, ele ia para o Mishkan, o lugar onde estava o Beit HaMikdash, enfim, naquela época, e a esposa dele, Haná, sofria, porque ela não tinha filho. Até que, um belo dia, ela tomou coragem, foi até o Mishkan, e ela pediu a Deus, pelo amor de Deus, me dá um filho. E a forma de ela se dedicar, de ela se referir a Deus, é Hashem Tsevakot, Deus dos exércitos, me deu um filho. Em outras palavras, ela estava dizendo o seguinte: Hashem, Deus, você tem milhões de criaturas que você fez. Milhões. É um exército. E elas estão organizadas. Você tem as criaturas celestes, você tem os anjos, tudo organizadinho. Você tem animais, seres vivos, plantas, tudo uma ordem fantástica, fenomenal. Mas são milhões de criaturas. Milhões. Você não pode me dar um filho? Um. Essas milhões de criaturas, um filho você não pode me dar? Muito bem. Essa forma como ela se referiu a Deus. Sim? Muito bem. Essa maneira de se referir a Deus só aparece no Nar, nos Neviim, os profetas. Moshe Rabbeinu nunca usou essa expressão em relação a Deus. A Torá fala que nós, o povo judeu chamado de Tsevaot, o exército de Hashem, sim, mas Hashem não é chamado na Torá, nos 5 livros, mas no Tanakh sim. E mais ainda, quanto mais distante quanto mais longe da revelação de Deus a gente se encontra, mais aparece esse nome. Exemplo, existem 3 profetas que estão no finalzinho do Tanakh, Hagai, Zecharia e Malachi. Eles estiveram presentes na destruição do Beit HaMikdash, enfim, eles estiveram presentes no momento de exílio, em que a gente partiu para o Galut, e eles usam muito esse nome na Torá, Hashem Tsevakot. Então, pela Kabbalah, esse nome, Tsevakot, se refere a 2 Sefirot, que é Netzach e Hod. Como todo mundo aqui é cabalista, eu não preciso explicar nada, porque todo mundo já entendeu, óbvio. Então, sabe que é Netzach, Hod, agora eu entendi tudo. Não é assim? Muito bem. Então vamos lá. Então vamos entender pelo menos alguma coisa. Veja bem, eu teria que me estender muito e o tempo não me permite. Dentro de cada um de nós, existem certas emoções ou atitudes básicas que na Kabbalah são chamadas de Sefirot, em termos cósmicos, ou de Midot, atitudes que se encontram dentro de nós. Então as mais conhecidas são Chesed, Gvurah e Tiferet, bondade, amor, disciplina, justiça, e Tiferet, que seria compaixão, que são sentimentos que se encontram dentro da gente tem que trabalhar com eles, muitas vezes, de várias formas, precisa saber quando usar
de amor, quando usar de disciplina, e quando tem que ter compaixão, e quando não. Enfim, tudo isso a gente tem que trabalhar, e é um trabalho constante. Muito bem. Mas existem mais duas sefirot, além das outras que a gente não vai poder explicar agora, que são Netzach e Hod, que são chamadas de uma espécie de subproduto, ou, se quiser usar uma outra palavra, você tem 3 cores básicas, não é isso? Vermelho, verde, ou azul, amarelo, enfim, tá bom. Não vou entrar agora nisso, mas são 3 cores básicas, e essas 3, elas podem estar intensas ou pastel. Mas você tem emoções intensas ou emoções pastel, se quiser usar a palavra. Então, Netzach e Hod são chamadas de emoções pastel de Hesed e Gvura. Uma subdivisão dessa emoção. Como funciona isso na prática? Netzach é traduzido como vitória, Hod como esplendor. E com essa tradução, a gente vai para o brejo. Porque a gente não entende nada. Essa é a tradução do hebraico, mas não te passa o conceito. Tá? Então vamos entender o conceito. Netzach, tá? Significa perseverança, que é o que dá a força para a pessoa ter a vitória. Você precisa ter, e você tem, dentro de nós existe essa força de ter perseverança para conseguir aquilo que precisa ser feito. Então isso existe já dentro de cada um de nós. Hod, de uma forma de tradução um pouco, talvez não mais completa, Hod significa humildade. Em que sentido? Óbvio que tem várias formas de traduzir, mas humildade também é a capacidade de ceder. De não atropelar. Enquanto a perseverança é atropelante, Hod, a humildade, te dá um pouco mais. Não, pode abrir mão e chegar no mesmo resultado. Então, essas duas midot, Netzach e Hod, elas te dão o equilíbrio para você ir em busca do teu sonho, em busca daquilo que você tem que fazer. Porque você tem que ter perseverança e tem que ter a visão, a humildade de reconhecer que nem tudo pode ser atropelado. Você tem que também saber dar lugar para os outros. Muito bem. Esses dois nomes, essas duas qualidades estão ligadas com Tsevaot, com o nome divino que quer dizer exércitos. Talmud explica que esse nome significa Ot Betzavá Shelo. Tsevaot, a palavra Tsevaot, exércitos, divide em 2, Tzavá, Ot. Tzavá é exército, Ot é uma letra, um sinal. O que significa isso? Quando a gente chama o povo judeu de exército de Hashem, ou a gente chama Hashem de Tsevaot, a gente está dizendo que existe um sinal, existe uma letra, existe algo que indica Deus dentro desse exército de criaturas. Existe esse lado, essa energia divina que está dentro de cada uma das criaturas. E a gente consegue trabalhar isso quando no dia a dia da gente, com todos os objetos que a gente tem em contato, com tudo que a gente tem à nossa volta, a gente consegue pegar as faíscas divinas que se encontram à nossa volta e conectá-las com Deus, com uma mitzvah. Veja bem, uma pessoa está, só para dar um exemplo prático, uma pessoa está na sinagoga, rezando, já está fazendo uma mitzvah, aparentemente. Chega uma pessoa que não sabe rezar ou não sabe onde é que está o Sidur. E você vai lá, pega o Sidur e entrega para a pessoa e mostra qual é a página. Sim? É uma mitzvah? Óbvio. Sim? Mas veja bem, não é a mitzvah de rezar. É a mitzvah de ter consideração com o próximo. Porque eu tive que parar a minha reza para fazer isso. Entende o que eu quero dizer? Que para muita gente é um grande sacrifício. Porque, e é verdade, eu estou aqui concentrado, tentando fazer minha reza, e vem essa pessoa que me atrapalha. Também pode-se olhar isso desse jeito. Tá? Então é óbvio que eu vou ter que equilibrar isso, mas qual é o objetivo? O objetivo aqui é fazer com que o mundo inteiro seja uma moradia para Deus. Se a gente só for olhar para o umbigo da gente, esse lugar não vai ser uma moradia para Deus. Não tem como. Então é óbvio que eu tenho que ter também essa abertura de poder abrir mão de algumas coisas, de poder fazer coisas, de poder usar o mundo à minha volta para Hashem. Então, a pessoa quando recebe o seu salário, o dinheiro que ela ganha, o que for, ela olha para esse dinheiro e pensa, quanto disso eu vou poder usar para uma mitzvah? Quanto disso eu vou usar para casa?
tudo que ela entra em contato, ela tem como transformar isso em algo divino. E divino, eu expliquei algumas vezes, vou voltar de novo, significa o seguinte: você tem uma alma animal, você tem uma alma divina. A alma animal, eu já cansei, eu mesmo já estou cansado de falar tanto isso, o mesmo trocadilho de sempre. O que quer dizer alma animal? Animal. Muito bem. Então, o que quer dizer isso? Que quando eu estou apenas olhando para o aí é mal. É muito mal. Porque o lado divino é a capacidade de a gente conseguir olhar os outros e Deus também. Que Deus está incluído nesses outros. Deus é alguém para quem a gente também tem que fazer alguma coisa. Não só o próximo, Deus também é próximo. Sim? Então, quando a pessoa está fazendo o que for, a sua mitzvah, ele também está fazendo isso para o outro. Então, ele também está agindo de forma divina. Então, uma das ideias que a gente conclui, vamos dizer assim, o Mahamar, entre outras coisas, obviamente não está dando para todas, mas alguma pelo menos, é o seguinte: quando está escrito que o povo saiu do exército, do Egito, Al-Tzivotam, significa que a gente saiu do Egito com um exército, com uma multidão de faíscas divinas que a gente resgatou no próprio Egito. E o Passuco fala Al-Tzivotam. A gente saiu sobre o exército. A tradução literal do Passuco é em forma de exército, organizados. Mas se olhar literalmente a palavra al, sobre, significa o seguinte: quando eu estou preocupado em conectar o mundo e as pessoas e aqueles que estão à minha volta com Deus, no fundo, não apenas eu estou ajudando o mundo a se elevar a Deus, isso também acaba me elevando. Mas eu tenho que abrir mão de mim para poder elevar a mim mesmo. Basicamente, essa é a ideia de chamar o povo judeu de o exército de Hashem. Sim, é o exército de Hashem, mas é o exército de Hashem que está encarregado, através da sua multitude de formas de pessoas, do seu perfil diversificado, através do tempo que Deus deu para a gente. Hashem deu para a gente um tzavá, um tempo nessa terra para fazer esse trabalho, tem que valorizar também esse tempo. E quando a gente faz isso, a gente consegue elevar o mundo inteiro junto com a gente, e a gente também se eleva junto com ele. Mas eu não estou elevando o mundo para me elevar. Isso é uma consequência. Porque a minha missão é realmente transformar esse mundo num lindo jardim para Hashem, com a vinda de Mashiach ben Rabbi Ameno. Amém.